Un translatel, welcome to the light of heaven, where we delve into significant spiritual insights and prophetic have. Obrigado por assistir. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e apertar o sino de notificação para se manter atualizado sobre vídeos futuros. Vamos seguir em frente com fé, esperança e um compromisso inabalável com o propósito divino que se desenrola diante de nós. Papa Francisco revela a profecia da grande divisão, um chamado para despertar a humanidade. Bem-vindo ao The Light of Heaven, onde trazemos as mensagens mais transformadoras e urgentes sobre fé, profecia e o futuro. Estamos muito felizes que você esteja aqui. Hoje, nos aprofundamos em uma revelação devastadora que acaba de ser feita por ninguém menos que o Papa Francisco, uma profecia há muito escondida nos anais da história da Igreja. É uma profecia que prevê um tempo de grande divisão espiritual, um tempo que já estamos testemunhando se desenrolar. Em seu discurso recente, o Papa Francisco chocou o mundo ao revelar publicamente a profecia da grande divisão, uma verdade que tem sido guardada de perto pela Igreja por séculos. Vamos explorar essa profecia, suas implicações e o que ela significa para os fiéis nesta hora crucial. O anúncio do Papa Francisco provocou uma onda de reflexão, discussão e até mesmo preocupação entre teólogos, acadêmicos e o público em geral. Esta profecia, que havia sido mantida nas sombras da história da Igreja, prevê um evento cataclísmico que dividirá a humanidade em dois grupos distintos, aqueles que se apegam aos seus princípios espirituais e aqueles que, sobrecarregados pelo materialismo, ganância e engano, abandonam sua fé. A profecia fala de um período em que o mundo será engolido por uma crise sem precedentes, tanto física quanto espiritual. A grande divisão, como o Papa Francisco a descreveu, prevê uma série de desastres ambientais, tempestades intensas, incêndios florestais violentos, secas prolongadas e fome generalizada, que perturbarão todos os cantos do globo. A devastação resultante desencadeará migrações em massa, deixando milhões em busca de segurança e sustento. Mas o aspecto mais profundo desta profecia não está na turbulência física, mas na catástrofe espiritual que a acompanhará. A verdadeira batalha, de acordo com o Papa Francisco, será travada não no reino terreno, mas nos corações e mentes das pessoas, enquanto elas lutam para discernir a verdade do engano em um mundo que terá perdido sua bússola moral. As palavras do Papa são como um chamado claro aos fiéis para estarem em guarda contra as tentações de um mundo que buscará desviá-los. A profecia alerta sobre a ascensão de falsos líderes, tanto políticos quanto espirituais, que prometerão salvação, mas, em vez disso, guiarão as massas para a escuridão. Esses líderes usarão seu poder para seduzir os fiéis, afastando-os da verdade de Deus e levando-os a uma falsa ideologia que prioriza o ganho material em detrimento da salvação espiritual. A ascensão de um líder espiritual falsificado, que se disfarçará de Salvador, é um aspecto fundamental dessa profecia. O objetivo desse líder não será aproximar as pessoas de Deus, mas enganá-las para que abandonem sua fé e sigam um caminho de destruição. O Papa Francisco enfatizou que a grande divisão trará um período de confusão moral e espiritual. À medida que o mundo é devastado por desastres e falsas ideologias se enraizam, muitos acharão difícil distinguir entre verdade e mentira. Os fiéis serão testados como nunca antes, com os próprios fundamentos de suas crenças desafiados. Durante este tempo de crise, o Papa apelou aos fiéis para reafirmar seu compromisso com Cristo e resistir às seduções de um mundo que oferece falsas promessas de segurança e paz. Esta profunda profecia serve como um chamado para despertar toda a humanidade. É um lembrete de que não estamos apenas enfrentando desastres físicos e ambientais, mas um tempo de teste espiritual definitivo. O Papa Francisco exortou os cristãos em todos os lugares a se prepararem espiritualmente para os desafios vindouros. Não basta simplesmente enfrentar as tempestades deste mundo, o verdadeiro desafio será permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo em um mundo que o rejeitará cada vez mais. À medida que o materialismo, as falsas doutrinas e o engano espiritual se espalham, será mais crucial do que nunca nos apegarmos ao Evangelho, à oração e aos sacramentos que fortalecem nossas vidas espirituais. A revelação do Papa sobre a grande divisão desencadeou intensos debates nos círculos acadêmicos e religiosos. Alguns a veem como um aviso profético, um vislumbre de um futuro que se aproxima rapidamente.
Outros questionam suas implicações, imaginando como a humanidade navegará por esses desafios sem precedentes. Mas, independentemente das interpretações, uma coisa é clara: esta profecia fala de um tempo de teste final para todos os crentes. A linha entre a verdade e a falsidade ficará turva, e até mesmo os mais devotos serão tentados a se desviar. O que podemos fazer diante de desafios tão avassaladores? A mensagem do Papa Francisco é clara e devemos nos voltar para Deus com maior fervor. Devemos fortalecer nossas vidas espirituais, aprofundar nosso relacionamento com Cristo e resistir às tentações de um mundo que busca nos afastar do caminho da verdade. O tempo da complacência já passou. Estamos sendo chamados à ação, para permanecermos firmes em nossa fé e suportar as provações que virão com coragem, esperança e confiança no plano de Deus para nós. A profecia da grande divisão é um lembrete claro de que o mundo está enfrentando um ponto de virada crítico. A Terra e seu povo estão passando por um período de profunda transformação, que levará a uma maior unidade com Deus ou a uma separação mais profunda de seu amor. A escolha é nossa. Escolheremos nos apegar aos nossos princípios espirituais, viver a mensagem do Evangelho e permanecer fiéis a Cristo? Ou seremos levados pelas forças sedutoras do materialismo e da falsidade? Ao testemunharmos o início desta grande divisão, somos chamados a agir. Fortaleça sua fé, ore sem cessar e permaneça fiel ao Evangelho. A batalha que está por vir não será fácil, mas com a graça de Deus, permaneceremos firmes. Juntos, podemos navegar por esses tempos tumultuados e sair mais fortes do outro lado, unidos em nossa fé e confiança na verdade eterna de Deus. Obrigado por se juntar a nós nesta discussão crítica. Pedimos que você compartilhe esta mensagem com outras pessoas e permaneça vigilante em oração enquanto enfrentamos os desafios que temos pela frente. Inscreva-se em nosso canal, toque no sino de notificação para se manter atualizado e deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Que todos nós encontremos força e paz no poder da oração e na orientação de Cristo enquanto avançamos juntos. Papa Francisco e a Grande Divisão, num chamado à ação pela humanidade em um momento profundo de reflexão espiritual, o Papa Francisco revelou uma profecia que está agitando corações e mentes ao redor do mundo. Para muitos, este momento marca uma virada crucial na história da Igreja Católica, oferecendo tanto um aviso grave quanto um chamado esperançoso à ação. Esta profecia, conhecida como a Grande Divisão, fala não apenas sobre o futuro da Igreja, mas sobre o destino de toda a humanidade. Ela destaca as encruzilhadas que enfrentamos, onde as escolhas que fazemos determinarão nosso destino espiritual. Alguns veem esta revelação como uma reforma muito necessária para a Igreja, um momento para retornar à sua missão principal de guiar os fiéis em tempos desafiadores. Outros veem isso como uma previsão terrível de uma convulsão global, que abrange não apenas destruição física, mas também profunda degradação moral e espiritual. Esta profecia alerta sobre um mundo mergulhado no caos por desastres ambientais, agitação social e decadência moral. Ela fala de uma divisão entre dois caminhos distintos, um que leva a Cristo e à salvação, e o outro ao materialismo, ao engano e, finalmente, à destruição. De acordo com muitos teólogos e líderes espirituais, a revelação do Papa Francisco serve como um chamado para despertar a humanidade. A Grande Divisão não é apenas um evento que se desenrolará no futuro, mas um desafio presente, incitando as pessoas a agirem imediatamente para salvaguardar seu bem-estar espiritual e o futuro do planeta. Este chamado é particularmente pungente em uma época em que catástrofes naturais estão se tornando mais frequentes e as tensões sociais continuam a aumentar. A profecia pede uma resposta de cada indivíduo, incitando-os a tomar uma decisão consciente: eles seguirão a Cristo ou serão vítimas das falsas promessas do mundo? Para muitos católicos, as palavras do Papa acenderam um ressurgimento da fé. Eles veem isso como um ponto de virada em suas jornadas espirituais, um momento para renovar seu compromisso com Cristo e fortalecer seu relacionamento com Deus. Apesar dos desafios esmagadores que temos pela frente, há um profundo sentimento de esperança de que a humanidade pode superar essas provações por meio da unidade, fé e perseverança. A mensagem do Papa Francisco enfatiza que, enquanto o mundo enfrenta uma crise existencial, aqueles que permanecem fiéis ao seu caminho espiritual encontrarão proteção, orientação e força para suportar.
Em meio à turbulência, a luz de Cristo iluminará o caminho para aqueles que permanecerem fiéis. No centro da profecia está a grande divisão, que obrigará cada pessoa a fazer uma escolha final e irrevogável: seguir Cristo e seus ensinamentos ou sucumbir ao fascínio do materialismo, ganância e engano. Essa divisão não é apenas física, mas profundamente espiritual. O Papa Francisco fala de um tempo em que a própria essência da verdade será obscurecida, e o mundo estará cheio de falsidades e líderes espirituais falsos que prometem salvação, mas levam apenas à destruição. No entanto, ele garante aos fiéis que aqueles que se apegam ao verdadeiro caminho, enraizados na fé, na oração e nos ensinamentos de Cristo, serão protegidos e guiados pela tempestade. O chamado do Papa à ação é claro: o momento de se preparar espiritualmente é agora. Com o mundo entrando em um caos ambiental, político e social, é essencial que os fiéis fortaleçam sua fé, resistam às tentações do mundo material e abracem a renovação espiritual. Em um mundo cada vez mais definido pela incerteza, o Papa convoca todos os católicos a permanecerem firmes em seu compromisso com Cristo. Somente por meio da prontidão espiritual podemos navegar pelos tempos turbulentos que estão por vir. A profecia da grande divisão não é meramente uma previsão do futuro, se é um chamado para despertar para o momento presente. O Papa Francisco nos exorta a fazer escolhas conscientes e deliberadas que moldarão nossos futuros espirituais. O tempo de complacência já passou. Agora é o momento de ação, de vigilância espiritual e de fé inabalável. As palavras do Papa ecoam a necessidade urgente de priorizar nosso relacionamento com Deus e rejeitar as falsas promessas do mundo. É hora de retornar aos fundamentos de nossa fé, orar fervorosamente e viver de acordo com o Evangelho. Diante dos desafios mais difíceis, o Papa Francisco nos lembra que há esperança. A mensagem de The Great Division é de otimismo, não de desespero. Não importa quão escuro o mundo possa se tornar, a luz de Cristo sempre guiará aqueles que permanecerem fiéis. Ao permanecermos fiéis a Cristo, buscando a renovação espiritual e rejeitando as tentações do mundo material, podemos superar até mesmo as maiores provações. À medida que milhões ao redor do mundo refletem sobre o significado desta profecia, há um crescente senso de urgência e um compromisso renovado com a fé. As pessoas estão se reunindo para orar, fortalecer seus laços umas com as outras e se preparar espiritualmente para os desafios que virão. A mensagem é clara e devemos permanecer vigilantes, estar prontos para fazer as escolhas certas e permanecer fiéis à luz de Cristo. É nestes tempos sombrios que a força da nossa fé será testada e refinada. Estamos em um momento crucial na história, e as decisões que tomarmos agora moldarão nosso futuro espiritual. A profecia da grande divisão serve como um lembrete de que o momento de agir é agora. Vamos nos unir na fé, confiar no plano de Deus e trilhar o caminho da luz, não importa quão desafiadora seja a estrada à frente. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e reflexão. Sua presença aqui hoje é um testemunho do poder da crença compartilhada e da esperança que temos em Cristo. Que todos nós sejamos inspirados a fortalecer nossa fé, renovar nosso compromisso com Deus e abraçar os desafios que virão com coragem e determinação. Até a próxima, que a luz do céu o guie e proteja.